Falta apenas um episódio para o fim de Falcão e o Soldado Invernal e tudo indica que esse vai ser o melhor episódio da temporada. Mas falando do episódio 5, será que tivemos indício dos Thunderbolts, uma sociedade de vilões unidos? O que será que a Condessa Valentina de Fontaine quer? E ainda mais, o que aquela cena pós-créditos nos revela sobre o futuro de John Walker? Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do especial de Falcão e o Soldado Invernal aqui do canal. O especial tá chegando ao fim, mas ainda tem alguns vídeos para sair, então eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino de notificações para receber meus próximos vídeos também. Vou deixar linkado no card e na descrição a playlist com todos os vídeos organizadinhos, então se você perdeu algum, você pode ir lá e conferir. Gostaria de pedir também para vocês me seguirem lá no Instagram para assistirem meus Reels e me dar aquela força também, e se quiser dar uma força ainda maior, você pode se tornar um membro do canal, por que não? Tem o link aqui na descrição para mais detalhes se você se interessar. O episódio anterior terminou com John Walker assassinando uma apátrida na frente de uma multidão, e esse episódio começa do momento que aquele episódio terminou, mostrando toda a perturbação que está passando na cabeça dele. John Walker está sofrendo, Lemar era o seu melhor amigo, ele está de luto, ele está com raiva, ele está com adrenalina alta, o cara está um turbilhão naquele momento. E assim, eu sei que esse personagem foi feito para não ser legal, ele foi feito para não ganhar a nossa simpatia de forma alguma, porque imagina, se todo mundo gostasse dele vestido de Capitão América, carregando o manto do Steve Rogers, o Falcão ia perder o seu papel. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda consigo meio que lá no fundo entender o lado dele. Os apátridas tinham acabado de matar o seu melhor amigo, seu amigo de anos, seu amigo desde o ensino médio. Tudo bem que foi a Carly que matou o Lemar e o John Walker matou o Nico, mas assim, na cabeça dele, todos são iguais. Todos são apátridas, todos são terroristas. Sam Wilson pede o escudo de volta, dizendo que John Walker cometeu um erro, e sim, ele cometeu realmente esse erro, não estou isentando ele de nada. O Bucky e o Sam, eles se importam com o legado do Steve Rogers, eles se importam com o legado do Capitão América, sabe? A imagem que o Steve construiu, e o John Walker não está honrando esse papel. Sim, ele não merece mais ser o Capitão América, mas o governo americano não se importa com isso. O Walker só foi punido porque ele foi filmado e essas imagens viralizaram, porque se não tivesse imagens, se não tivesse vídeo, se ninguém tivesse visto, ele seria até parabenizado. Onde que os Estados Unidos iria punir um soldado por matar um terrorista se não fosse por conta do clamor popular em volta daquele símbolo? Enfim, eles têm uma luta espetacular e John Walker perde o seu escudo. Eu tô gostando muito das cenas de luta dessa série, as coreografias estão muito bem feitas, não tenho do que reclamar das batalhas da série não. Durante a luta, o Walker fala que eles poderiam ter sido um time, e é verdade. John Walker tentou a beça se unir ali, fazer uma amizade com os garotos, mas ninguém nunca deu bola pra ele. E uma coisa que eu já comentei aqui no canal é que todo lugar que o John Walker chegava, ele se apresentava como Capitão América, como se o título por si só fosse fazer as pessoas respeitarem ele. E aqui nesse episódio ele faz isso duas vezes. Primeiro, na luta contra o Sam e contra o Bucky, e depois na audiência lá no Senado. E como eu já comentei aqui no meu canal também, como já disse Tony Stark para o Peter Parker, se você precisa reafirmar o seu título, o seu nome e o seu traje para ser alguém, isso significa que você não os merece. Sem escudo, restou para o John Walker fazer uma versão cosplay do escudo com metais velhos ali naquele porão, mas assim, o escudo que ele está construindo lá não é feito de vibrânio. O que ele está fazendo é só um pedaço de metal moldado. Não vai dar para ele fazer aquelas manobras legais com o escudo, aquele negócio de jogar e o escudo voltar leve, como se fosse um bumerangue e tal. Isso só servia porque o escudo do Capitão era de vibrânio. E já que John Walker não conseguiu ser o Capitão América, ele resolveu virar uma versão redutiva do mesmo, uma espécie de cosplay do Capitão América. Ele vai virar o agente americano. Já tem vídeo aqui no canal também onde eu conto a origem e os poderes dele com base nos quadrinhos, tá lá no card. Já sabíamos que esse episódio contaria com a presença de um personagem dos quadrinhos que ainda não tinha aparecido no universo cinematográfico da Marvel. Muita gente teorizou, falaram que era o Mephisto, falaram que era um monte de pessoa, e no final foi a Condessa Valentina. Ela chegou ali e lançou uma ideia de que vai contatar o John Walker futuramente. Mas para quê? Vamos analisar a sua história. Nos quadrinhos, a Condessa Valentina é uma agente do Leviatã, essa agência secreta de espionagem, muito parecida com a SHIELD, só que soviética. Pois ela se infiltrou na SHIELD e ficou lá por um tempão. Inclusive, durante certo tempo, ela chegou a ser par romântico do Nick Fury. Depois ela saiu da SHIELD e se infiltrou na Hydra, ganhando o cargo de Madame Hydra, o cargo mais alto que uma mulher consegue receber nessa organização. Enfim, depois ela trai a Hydra e acaba sendo presa pela Interpol.
No universo cinematográfico da Marvel, a Condessa Valentina estava preparada para estrear no filme da Viúva Negra, só que esse filme ele estrearia no ano passado, aí teve a pandemia, o filme foi adiado diversas vezes e ela acabou estreando no universo cinematográfico da Marvel, aqui em Falcão e o Soldado Invernal. Aparentemente, ela seria introduzida lá, meio que aparecendo em uma cena ou em uma cena pós-créditos, para ganhar mais destaque aqui. Visto que ela já apareceu aqui, já foi introduzida aqui, pode ser que cortem a cena dela do filme da Viúva Negra, que ela vai ter um papel importante no futuro do universo da Marvel, é certo. Nós só não sabemos ainda que papel que ela vai desempenhar. Há teorias aí dizendo que ela vai ser a Madame Hydra e há teorias também dizendo que ela vai iniciar os Thunderbolts, uma espécie de Vingadores, só que de vilões. Ela com certeza vai recrutar o John Walker para alguma coisa. Ela deixou isso bem claro nesse episódio, que ela vai ligar para ele porque ele tem o soro do super soldado correndo em suas veias e ele vai ser útil. E sabemos que o Zemo foi preso, mas também está claro que esse episódio não foi o seu fim. Ele teve um destaque demais na série para acabar tendo o final desse. Pode ser que ela una John Walker com o Zemo e aí chame alguns outros vilões e crie uma espécie de Vingadores do Mal. Mas se isso acontecer, eu não a vejo sendo a Madame Hydra, porque eu não vejo nem o John Walker e nem o Zemo trabalhando para nazistas. O John Walker é um babacão e tal, mas ele não se acha de uma raça superior, né? Isso não tem cabimento. Ele luta pelo seu país, ele luta pela liberdade. Do seu jeito torto, mas luta. Claro que ela pode acabar enganando ambos e eles trabalharem para Hydra sem saber, mas assim, não sei não. Nos quadrinhos ela tem uma ligação com Nick Fury. E Nick Fury foi o responsável por unir os heróis no cinema. Talvez ela seja responsável por unir os vilões. Vamos falar um pouco sobre o Bucky agora. Tá claro que ele tá bem nerfado, né? Lá em Soldado Invernal, em Guerra Civil, o cara era um bichão, ele era muito forte, ele era implacável. Mas agora que ele tá sendo ele mesmo, a sua força reduziu muito se a gente for comparar com a força do Soldado Invernal. Eu tenho pra mim que quando ele tava como Soldado Invernal, ele não se segurava, porque ele não tava nem aí pra quem ele fosse machucar ou matar. Por isso ele lutava com tudo, mas o Bucky não. O Bucky se importa com as pessoas. O Bucky meio que se segura porque ele sabe que aquele braço de vibrânio é uma arma que ninguém tem, é uma arma bizarra. Não era o objetivo dele de verdade machucar o John Walker, mas eu admito que eu gostaria muito de ver o Bucky forte, tocando terror, batendo em todo mundo. O Bucky consegue rastrear, prender o Zemo e aí ele o entrega para as Dora Milaje. E aí nós temos uma cena muito significativa, onde a Ayo o chama mais uma vez de Lobo Branco. Mais pra frente nesse episódio, o Bucky aparenta ser muito preocupado, né? Você pergunta se ainda tem pesadelos? Ele fala, todos os dias. E ele fala que ainda tem uma parte do Soldado Invernal vivendo dentro dele. E, tipo, o cara tá traumatizado e não é pra menos. A Ayo, charmadiço, meio que o lembra e o traz de volta pra realidade. Meio que fala, peraí, Bucky. Nós sabemos que você foi o Soldado Invernal e uma parte do Soldado Invernal sempre vai viver dentro de você. Mas você também é o Lobo Branco. Foque nessa parte. Falcão e o Soldado Invernal, o título da série. Na verdade é a história do Falcão se transformando no Capitão América e o Soldado Invernal se transformando no Lobo Branco. Podem escrever, porque isso está claro desde o primeiro episódio, que essa será a conclusão da série. Ambos abandonando os seus títulos antigos. Bucky e Sam se tratam ali como colega de trabalho que tem um amigo em comum, mas a verdade é que eles já são amigos, já são muito mais do que apenas coworkers, como eles falaram. A conversa que o Sam teve com o Bucky ali no final do episódio foi muito importante para ele. O Sam basicamente disse para ele ir até o Yori, aquele velhinho lá do primeiro episódio, e falar que matou seu filho, dar essa conclusão pro Yori e se desculpar, se fazer útil. Devemos ver o encerramento desse ciclo para o Bucky no próximo episódio, mas o Bucky também ajudou bastante o Sam. Ele utilizou da sua influência com o pessoal de Wakanda para fazer um traje do Capitão América para o Sam. Um traje feito de vibrânio, provavelmente. Nós sabemos que vibrânio é caro e raro, né? Então, assim, não é qualquer amigo que daria um presente desse, não. Eu só fiquei triste da gente não ter visto o traje de verdade nesse episódio. Mais uma coisa que fica para a semana que vem, nos mantendo ansiosos. Ah, mas já passamos da metade do vídeo, então já gostaria de pedir para você deixar logo esse like para não se esquecer no final e me seguir no Instagram também, o link está aqui na descrição. Vamos para o momento que eu menos gosto no vídeo. Até respirar fundo aqui, que chegou a hora de falar dos chatos dos apátridas. O Conselho de Repatriação Global se reuniu em Nova York para votar uma medida que, se for aprovada, pode mandar para os seus respectivos países mais de 20 milhões de refugiados, e a Carly quer impedir que essa votação aconteça. Os apátridas se juntam com o George Batroc, que apareceu lá no primeiro episódio da série e foi preso pelo Sam. O Batroc quer vingança. E aparentemente ele está sendo pago pela Sharon Carter. Tem uma cena da Sharon no telefone que ela diz que tem uma proposta para alguém, com a pessoa que ela está falando, e diz que aquela pessoa só está fora da prisão graças a ela. Tá bem óbvio que ela estava falando com o Batroc, mas assim, tá meio que óbvio também que a Sharon Carter tá trabalhando ou é o mercador do poder.
E sabemos que o Mercador do Poder quer se vingar dos apátridas, principalmente da Karli, por ter roubado o soro do super soldado. Peraí, será que veremos o Batroc se voltar contra a Karli no momento crucial? Será que ele está sendo pago pela Sharon Carter justamente para matar a Karli quando ela menos esperar? Sei lá, uma facada no coração quando ela estiver distraída falando isso é pelo Mercador do Poder, bem estilo Casamento Vermelho em Game of Thrones? Enfim, o episódio termina com os apátridas atacando o Conselho de Repatriação Global em Nova York, e isso me intriga. Como é que um ataque terrorista desses acontece em Nova York e o Peter Parker não se envolve? O Peter mora ali na esquina, né? Com 2 teias ele já chega onde ele deveria chegar, onde está acontecendo o ataque. É meio estranho pensar que ele vai, se abster e deixar uma coisa dessa acontecer. O Doutor Estranho também mora ali em Nova York, mas aí tudo bem, porque o Doutor Estranho ele se envolve mais com coisas mais divinas, não mexe muito com coisas terrenas, mas o Peter não, pô. Homem-Aranha Longe de Casa se passa depois de Falcão e o Soldado Invernal, ou seja, no período que essa série está se passando, o Peter ainda mora ali. E eu não acho que ele vai aparecer no próximo episódio, por isso que é estranho a gente pensar nisso. Espero que a Marvel dê alguma explicação. Falando do Sam agora, que deu um show nesse episódio. Na luta contra John Walker, o Sam Wilson perdeu as suas asas, simbolicamente nesse momento que ele deixa de ser o Falcão, e aí ele começa na sua jornada para se tornar o Capitão América. Sam então dá de presente aquelas asas quebradas para o Joaquim Torres, a pessoa que eu comentei na review lá do primeiro episódio, que seria o novo Falcão. E parece que eu vou acertar, hein? Muito provavelmente veremos Joaquim com as asas do Falcão lutando no próximo episódio. Mas o personagem do Sam teve pra mim a melhor cena do episódio, porque logo após recuperar o escudo, ele vai visitar, conversar com Isaiah Bradley e ouvir a sua história triste. Eu já comentei aqui no canal que Isaiah Bradley nos quadrinhos foi preso por 30 anos também, esse tempo todo, mas por ter roubado a roupa do Capitão América e é usado para lutar na guerra. Ele foi chamado de traidor, ele foi preso por traição. Fica bem claro nos quadrinhos que a América não estava pronta para ter um homem negro carregando o símbolo do seu país. A América não estava pronta na época e ainda não estará pronta para ter um Capitão América negro. Isaiah comenta como ele dava a sua vida, lutando na guerra, e quando ele chegava em casa ele via cruzes queimando no seu quintal. E isso reflete muito o que a sociedade negra americana passou. Isso se conecta bastante com Lovecraft Country, uma série de terror da HBO que eu indico muito vocês assistirem. Imaginem o que é arriscar a sua vida diariamente por um país que te odeia. Imaginem tudo o que o Isaiah Bradley passou. A tortura, o encarceramento. Ele tá certo em se esconder e se fingir de morto. Ele não tem que voltar para esse mundo, não. O Sam até fala que ele precisa contar a história dele para alguém e que o Sam conhece pessoas, mas peraí, Sam, você realmente acredita nisso? O que esses seus contatos privilegiados fizeram por você quando você precisou? O Sam tentou um empréstimo para consertar o barco, mas no fim das contas, ele só conseguiu consertá-lo por conta da solidariedade dos vizinhos. E isso se conecta com a história da Karli também, porque ambos foram ignorados pelo governo e ambos têm o apoio completo das pessoas que estão ali ao seu redor. Sam disse entender o que a Karli está sentindo, porque ele passa por uma coisa parecida. Isso realmente acontece. Isso só me leva a pensar o que será que o Sam vai fazer quando ele estiver cara a cara com ela, no momento final. Eu espero que o Sam não a mate, mas eu espero que ela morra para a gente não ter mais história de apátrida no futuro da Marvel, porque difícil de engolir essa parte. Isaiah Bradley conclui dizendo que nunca irão aceitar o Capitão América negro, e ele está muito certo. Eu acredito que o Sam vai passar por muitas retaliações após aparecer no próximo episódio vestido de Capitão América. O Sam também comenta com o Buck nesse episódio, que o Steve Rogers se foi. Ele não fala que o Steve Rogers está morto, ele fala que se foi, e uma coisa é clara, isso é regra de qualquer série. Se não tem corpo, é porque está vivo. Mas como o Sam disse que ele se foi, eu acredito que o Steve Rogers não está nessa linha do tempo principal que a gente está vendo no universo da Marvel. Eu acredito que ele ficou em algumas das outras linhas do tempo que se fragmentaram quando os Vingadores voltaram para desfazer o estalar de dedos do Thanos. Nós veremos as consequências de se mexer com o tempo na série do Loki, mas uma coisa importante para a gente ficar já em mente desde agora é que esse escudo que o pessoal dessa série está carregando não é o escudo original do Capitão América. Esse é um escudo que veio de alguma outra realidade, porque o escudo original foi partido pelo Thanos na batalha final. E o Hulk lá em Ultimato também diz que a ideia de voltar no passado para matar o bebê Thanos não funcionaria, porque não dá para alterar o passado. Ou seja, o Steve Rogers voltou no passado e viveu e envelheceu junto com a Peggy.
mas ele não ficou na nossa própria linha do tempo. Ele voltou ao passado, criou uma nova ramificação da linha do tempo e foi aí que ele viveu com ela, porque na linha do tempo que a gente está assistindo, a Peggy envelheceu sem ele, como a gente viu nos filmes do Capitão América. Nós já temos algumas realidades alternativas no universo da Marvel e é bom a gente ficar de olho nisso para a gente se preparar para Loki também, que eu vou estar aqui cobrindo. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, que isso me ajuda pra caramba. Me segue no Instagram e no Twitter. No Twitter eu só falo besteira, mas no Instagram eu tô trazendo conteúdo legal. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.